és bom em todo tempo, nós te rendemos graças, Pai. Nós te reconhecemos, Pai, nós reconhecemos o teu senhorio, a tua paternidade. Nós reconhecemos os teus feitos sobre nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, o teu cuidado, a tua fidelidade, o teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Queremos te dizer, Pai, que nós somos teu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos pertence ao Senhor. A nossa vida é para te adorar, para te engrandecer, para te eternizar. Recebe, Pai, todo louvor, toda adoração. Recebe cada palavra de amor ao Senhor. Nós queremos, Pai, com nossos corações gratos, entoar louvores, cânticos e palavras que te adoram, Pai. Nós reconhecemos o teu senhorio, não existe outro além de ti, não existe outro Deus, não existe outro que tenha o poder de fazer o que tu faz. Obrigado, Pai, porque nós somos bem cuidados pelo Senhor. Obrigado porque nós temos visto a tua poderosa mão sobre nossas vidas. Nós temos provado, nós temos visto a tua grandeza em nosso meio. Espírito Santo de Deus, age neste lugar, tu tem toda a liberdade de agir. Nós declaramos, Pai, os dons se manifestando, declaramos, Pai, salvação, cura se manifestando nessa manhã. Este é um lugar propício, um lugar de honra ao Senhor. E nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, mas também queremos dar o nosso melhor ao Senhor. Obrigado, Pai, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te entronizamos. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por tudo. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Bom dia. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Fale com o irmão que está ao seu lado. Pode tomar o seu assento. Irmão, eu não sei vocês, mas não existe nada melhor do que nós estarmos numa manhã como essa, adorando ao Senhor, cultuando, expressando palavras de louvor ao Senhor. Amados, nós vamos pensar tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio, tudo aquilo que nós temos visto Deus cuidar em nossa vida. Nós temos mais do que o suficiente para sermos gratos e expressarmos todos os dias, não somente pela manhã, mas todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, palavras de amor ao Senhor. Porque o que Deus fez por nós e o que Ele tem feito, não existe explicação, existe palavras que nós possamos falar, nós possamos realmente definir da bondade, do cuidado de Deus. Somente dizer que Ele sempre é bom. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queria saber se alguém fez aniversário durante essa semana, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Alguém completou ano em alguma coisa, a gente só quer uma desculpa para estar orando por você. Ninguém nasceu, ninguém casou. Glória a Deus. Ontem nós tivemos o Conviva 2025, né? Foi um tempo maravilhoso de comunhão. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Nós temos um vídeo para que você que estava lá, você possa relembrar, e você que não esteve, para que você possa ver alguns momentos que nós tivemos lá. Aleluia, glória a Deus. Foi um tempo maravilhoso, irmãos, de comunhão, de brincadeiras. Tivemos uma palavra, um culto maravilhoso. Você que não esteve, você perdeu. Mas não se preocupe, já se programa aí na próxima. Com certeza você estará lá e nós teremos esse momento maravilhoso juntos. Amém? Então vocês viram aí que teve um futebol, né? Foi a Champions League Conviva, né? E assim, só profissional. Você viu aí que teve uma simulação igual a lá Neymar, né? Você viu aí o Carlão pulou, rodou. Até hoje eu acho que ele ainda está rodando aí que nem o Neymar. Mas foi um momento maravilhoso, né? Foi um tempo precioso.
e quem estava lá sabe, 2024 o convívio foi muito bom, esse 2025 foi melhor ainda e o outro vai ser melhor ainda, amém? Então você não pode ficar de fora, já coloca na sua agenda aí, o próximo convívio você precisa estar lá, amém? O Verbo News está no ponto? Então tome nota aí das nossas programações semanais e mensais. 1º de junho, culto de ceia. Está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bem-vindo ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com os colaboradores do departamento de comunicação ou o diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e bom culto! Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós temos um convite especial para você que é empresário, empreendedor, autônomo, profissional liberal e você que deseja empreender ou abrir o seu próprio negócio. Nesse sábado, dia 7 de junho, haverá Visionários, é a nossa reunião para empreendedores de sucesso. Essa é uma oportunidade única para você fazer network e receber chaves poderosas para o seu negócio. Então participa e traz um parceiro de negócios com você. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então chama a galera e vem, é neste sábado às 19 horas. No dia 9 de junho tem o início de uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver a sua fé e te capacitar para ver os planos de Deus para a sua vida. Realize essa inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Junho é o mês dos apaixonados e para tornar essa data inesquecível, o Bodas está preparando uma viagem no tempo. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas em ritmo retrô. Acontecerá no dia 14 de junho aqui na igreja, Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Se você é um lifezeiro de verdade, esse aviso é para você. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Quando você se posiciona em fé, fala com o seu problema, fala com a sua circunstância, chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Como você tem uma atitude de fé, o céu traz uma intervenção a seu favor. O Todo-Poderoso, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na sua casa, Ele tem um propósito na sua família, e dizendo Ele uma palavra ao seu respeito vai se cumprir, porque no mundo espiritual já existe um sim e um amém ao seu respeito.
As inscrições para o Life Camp continuam abertas, então você que é adolescente já pode garantir sua inscrição no valor do segundo lote. Mas fique atento, o segundo lote encerra no dia 15 de junho. Ao final do culto, passe no balcão de informações e faça já a sua inscrição. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seremos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando nessa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim você vai acelerar a construção dessa grande obra, ou então contribua através do Pix, terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Acima, Experimentando uma Vida Elevada, do autor Tony Cook. Se você já sonhou com uma vida muito mais enriquecedora e significativa do que você tem vivido, saiba que é totalmente possível viver o que você tem sonhado. Você foi criado para algo maior e melhor do que já experimentou. No entanto, a maioria dos cristãos vivem muito abaixo do potencial e propósito de Deus. Há uma vida elevada que Deus tem para você. E neste livro você vai aprender a se conectar e cultivar essa vida. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Meio cheio de programações, amém? Queria reforçar algumas delas. A primeira é que sábado agora, dia 7/6, nós teremos aqui o Visionários, a reunião dos empresários mais poderosos e que tem maior sucesso em Teresina, amém? Então, se você acha que você é um empresário de sucesso, que Deus quer que você avance, você prospere, você precisa estar aqui. Com certeza aqui vão ter pessoas aqui que vão falar coisas maravilhosas, palavra de Deus, experiências, né? Trocar um network. Então, esse é um momento, esse é uma oportunidade para você, empresário, estar aqui e aumentar e alavancar o seu negócio. Com certeza você sairá daqui mais capacitado e uma palavra maravilhosa irá lhe alcançar para que você possa prosperar e fazer o seu negócio crescer conforme a vontade de Deus, amém? Então, sábado, você tem um compromisso aqui. E também nós temos o Hora VIPs também no sábado, então você jovem precisa estar aqui, vai ser um tempo maravilhoso para que você possa estar cultuando ao Senhor. Outro aviso importante é que no dia 9/6 nós teremos o início da nossa turma do discipulado. Então, se você ainda não fez o discipulado ou você iniciou e não terminou, essa é a sua oportunidade, você está concluindo. Então, dia 9/6, às 19 horas, nós temos o início da nossa nova turma. Então, você pode passar ali atrás do nosso balcão de informações, preencher a sua ficha para que você possa estar aqui e ser abençoado com as aulas de discipulado, amém? Lembrando que o discipulado, amados, é importante para que você possa conhecer um pouco da igreja, no que cremos, né, no que falamos, como que funciona a igreja, tanto na parte administrativa como na parte eclesiástica. Então, o discipulado ele vai trazer esses nortes, né, essas informações para você. Então, por isso que o discipulado ele é tão importante. Sem falar que ele é um pré-requisito para que você possa se tornar um membro oficial da nossa igreja. Então, se você está aqui e não foi discipulado, você precisa fazer. E dia 9/6 teremos início da nova turma. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui no Verbo Teresina, eu já vejo as mãos levantadas. Eu queria que vocês ficassem de pé só um minutinho. Daqui eu vejo vocês muito bem, mas para que a igreja toda possa vê-los e possa cumprimentar com a forma devida. Queria que você que já estivesse ao lado dele já sabe o que fazer.
Deus, quero dizer que é uma honra tê-los aqui conosco. Fiquem à vontade para cultuar o nosso Pai, o nosso Senhor. Se você já congrega em algum lugar, mande um abraço para o pastor de vocês, para o líder de vocês. Se não congrega em nenhum lugar, nós convidamos para vocês estarem aqui conosco. Aqui é um bom lugar para vocês congregarem, avançarem, crescerem e aí serem abençoados pelo Senhor. Amém? Então fiquem à vontade, cultuem conosco. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para nossos visitantes. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Enquanto você vai abrindo, hoje nós temos a oportunidade também de estarmos semeando no projeto Bem na Hora. Você que não sabe, não conhece o projeto Bem na Hora, é um programa que a nossa igreja tem para alcançar as pessoas necessitadas, tanto da igreja como da comunidade em geral, através de cestas básicas, né, de alimentos. Então, sempre no culto de ceia, né, no primeiro domingo, a gente sempre convida vocês a trazerem alimentos para que a gente possa estar sendo um socorro bem na hora para essas pessoas. Mas, se você não trouxe hoje, não se preocupe, você pode trazer na quinta, pode trazer no outro domingo, não tem problema nenhum, tá certo? Mas é importante que a gente se engaje, que a gente realmente tenha isso no coração, porque tem sido um socorro bem na hora mesmo para algumas pessoas. Algumas pessoas da nossa igreja que estão passando por uma dificuldade momentânea, mas também nós alcançamos muitas pessoas fora, instituições, né, que a gente também ajuda. Então é um projeto que tem crescido e vai continuar crescendo mais e mais em nome de Jesus, amém? Então que você possa se engajar, agarrar esse projeto para que nós possamos alcançar mais pessoas também nessa Teresina e nessa região, amém? Então se você trouxe o alimento, você pode depositar aqui na nossa cestazinha que fica aqui ao lado. E com certeza ele será direcionado com muita sabedoria para alguém que esteja precisando, amém? Você abriu lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9. A Bíblia nos diz: honra o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amado, esse versículo ele fala diretamente para que nós possamos honrar o Senhor com as nossas finanças. E quando nós falamos em honrar, nós estamos falando em dar um valor devido, nós estamos falando em estimar algo ou alguém. Então, nesse versículo específico, ele está nos orientando para que nós possamos honrar, dar um valor, prestigiar o Senhor com as nossas finanças. Nós estamos aqui nesse culto pela manhã, nós estamos honrando ao Senhor com a nossa vida, né? Com a nossa devoção, com a nossa entrega a Ele. Quando nós cantamos e prestamos louvores ao Senhor, mesmo que desafinado ou sem ritmo, mas nós estamos também honrando ao Senhor com nossos louvores e com a nossa adoração. E quando nós dizimamos e nós ofertamos, nós estamos honrando ao Senhor com as nossas finanças. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, com esse coração de honrar ao Senhor, Ele diz que nós iremos ter uma multiplicação, um transbordar em nossa vida irá acontecer. Porque quando nós cumprimos princípios e fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, com certeza nós temos recompensa e multiplicação chega em nossas vidas. Então essa é uma oportunidade que nós temos de praticar isso, honrando ao Senhor. Você não está vindo aqui trazer dinheiro, amados, porque Deus ele não precisa do seu dinheiro. Deus ele precisa da sua honra. Então quando nós honramos ao Senhor com aquilo que Ele fez chegar em nossas mãos, nós estamos demonstrando para o Senhor que nós amamos Ele acima de tudo e qualquer coisa e que reconhecemos Ele como sendo nosso Senhor, o nosso supridor, aquele que nos dá força para adquirir riquezas e aquele que nos dá força e sabedoria para que nós possamos ser um sucesso na vida. Amém? Então venha com esse entendimento aqui, lembrando que você não está trazendo dinheiro, você está trazendo honra ao Senhor. Amém? Então tem uns envelopes aí à sua frente, você vai fazer isso de maneira em espécie. Se você vai fazer através do Pix, nós temos aqui o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix. Ali atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, que você também pode estar utilizando para devolver o seu dízimo ou ofertar ao Senhor. Você que nos acompanha de casa, está aparecendo um QR Code aí no seu aparelho telefônico ou na sua tela. E também a nossa chave Pix, o nosso CNPJ. Esses são métodos e meios que nós temos para que possamos honrar ao Senhor através das nossas finanças. Amém? Glória a Deus. Então, se você separou, levante seu envelope. Se não,
levante a sua mão e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de demonstrar a nossa honra, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor. Declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas multiplicando conforme a Tua palavra diz. Nós cremos na multiplicação, no transbordar em nossas vidas. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que esse é o ano do transbordar. Nós cremos que nós seremos uma bênção para o Teu reino e para as pessoas. Nós cremos, Pai, que o sucesso nos alcançará, as Tuas bênçãos nos alcançará e nós seremos prósperos e avançaremos cada vez mais em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por todo o cuidado, por toda a Tua fidelidade sobre nossas vidas. E nós estamos aqui para demonstrar e para reconhecer a Tua mão sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Então, por isso nós te agradecemos, nós dizimamos e ofertamos em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Então venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. O Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu,
eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Nós queremos levantar e erguer as nossas mãos santas aqui ao Senhor, Pai. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós te entregamos nesse dia, Pai. Nós consagramos esse tempo a você. Nós queremos dizer, Espírito Santo, que você tem liberdade aqui nesse lugar, que nós estamos aqui disponíveis para sermos usados, para sermos mudados pelo Senhor. Nós não vamos aceitar, Senhor, sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós queremos crescer espiritualmente. Nós queremos avançar para o plano e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós somos essa geração do avivamento. Nós estamos, Senhor, avivados, afogueados, apaixonados pelo Senhor. Você é tudo para nós, Jesus. Você é tudo para nós. O Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso bem mais precioso. E é por isso que nós estamos aqui nesse lugar, para te cultuar, para te dar o nosso melhor, Pai, para dizer que todo o nosso ser te deseja, que tudo que nós somos, Pai, com tudo que temos, nós te queremos aqui nesse lugar. Nós queremos a sua manifestação, não só aqui, Pai, mas todos os dias das nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós queremos experimentar de coisas sobrenaturais e extraordinárias, Senhor, porque o Senhor está disponível 24 horas por dia, não só para nos abençoar também, mas para nos usar, para alcançar pessoas, para alcançar, Pai, aquilo que está no seu coração, o propósito pelo qual nós nascemos. Nós queremos, Pai, te entregar tudo que somos, tudo que temos nessa manhã. Eu declaro, Pai, aquele que chegou aqui cansado, revigorando o seu ânimo. O Senhor é energia para aquele que está cansado. O Senhor é vida para o abatido. O Senhor é paz para o aflito. O Senhor é cura para o doente. O Senhor é tudo, Pai, que nós precisamos. E quão bom é, quão suave é nós estarmos aqui para termos comunhão uns com os outros, comunhão com o Senhor. Nós queremos dizer palavras de amor, Pai. Aquilo que está no nosso coração, que suba ao Senhor nessa manhã, como um aroma suave, como uma oferta agradável. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Antes de você sentar, fala com o irmão que está aí do seu lado. Hoje é um dia de comunhão. Amém, queridos? Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor também hoje. Gente, obrigado, viu? E ceia fala sobre a comunhão do corpo de Cristo, né? E quão bom é nós estarmos de lado de um milagre ambulante. Você sabe que essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado é um milagre. Você sabe que essa pessoa que está aí do seu lado é uma sarça ardendo em chamas. Assim como um dia Moisés viu aquela sarça, né? E Deus disse, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Sabe, irmãos, essa sarça que Moisés viu representava a presença de Deus naquele lugar. E é por isso que aquele lugar era santo. Não por causa do lugar, mas por causa da presença de Deus que estava lá, amém? E eu quero dizer para você que essa presença está dentro de mim, está dentro de você, está dentro dessa pessoa que está aí ao seu lado. Então esse é um lugar para termos comunhão, para experimentarmos do milagre de Deus, porque certamente Ele está aqui, amém, queridos? E a gente precisa mesmo ter essa expectativa, né? Por aquilo que Deus vai fazer, pode fazer, gratidão por aquilo que Ele tem feito, né, nas nossas vidas. Não há como não ter essa gratidão. A cada dia nós vivemos milagres e nós precisamos ser gratos por aquilo que Ele já fez chegar nas nossas mãos, amém, irmão? Então fica animado, desperta aí, se você está com sono, começa a despertar a sua alma, o seu ânimo. Você é um crente da palavra da fé. E quem está em fé, irmão, está animado, independente das circunstâncias, independente daquilo que o mundo tenta te mostrar, você pode ter bom ânimo, amém? Jesus te garantiu isso, paz, alegria, bom ânimo, prosperidade, saúde divina, tudo que você colocar, querido, das suas mãos para fazer, todo lugar que você colocar, a planta dos seus pés vai prosperar. Você crê nisso? Aleluia, essa é a vontade de Deus para a sua vida.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12, amém? Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 12. Nessa manhã eu queria falar um pouco sobre a misericórdia de Deus, amém? Sobre o perdão. De fato, sobre as duas coisas, né? Elas estão interligadas. Misericórdia, perdão, mas a gente vai falar um pouco também sobre o pecado, sobre santidade. Eu creio que se alguém chegou aqui pesado por causa de pecado, por conta de práticas que desagradam ao Senhor, você vai sair daqui leve, amém, queridos? Hebreus capítulo 12, no verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Percebe que nesse texto aqui, queridos, o escritor de Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que para todos nós, né, há uma carreira proposta. Quem propôs, irmãos, essa carreira para mim e para você foi o Senhor. Isso fala sobre o seu propósito, isso fala sobre o porquê você ter sido criado, amém? Então tem uma carreira específica para você, individual para a sua vida, e ela foi proposta por Deus. Também existe uma carreira coletiva que nós, como igreja, precisamos correr para alcançar o propósito do Senhor, amém? A gente precisa estar animado com isso também, a gente precisa estar envolvido com isso, irmãos, de sermos mesmo essas ferramentas, onde nós vamos cumprir aquilo que Deus confiou à nossa vida para alcançar aquilo que está no coração dele. Mas tem essa carreira proposta para mim e para você. Amém? E se você parar para pensar em uma corrida natural, em uma carreira natural, irmãos, nós não podemos correr de qualquer jeito. Se você parar para olhar, por exemplo, um corredor profissional, um maratonista, um velocista, você vai ver que ele não vai para aquela corrida de qualquer forma. Amém? Você vai ver que ele é diferenciado. Começa pelas práticas que ele tem, né? Ele treina todos os dias. Você vai ver que a roupa dele é diferente, né? O tênis que ele calça tem que ser o mais leve, tem que ser o mais adequado. A alimentação dele é diferenciada. Tudo isso para alcançar um prêmio corruptível, que o tempo vai passar e aquilo vai se acabar. Muitas vezes essa premiação nem é lá essas coisas todas e alguém dá a vida por aquilo, por uma carreira natural. Sabe, para nós, irmãos, tem uma carreira proposta e ela é espiritual, ela é algo que nós vamos correr e vai perdurar pela eternidade. Amém? Então nós também temos que nos preparar para ela. Nós precisamos também ter práticas, né? Nós precisamos, de certa forma, treinar em cima dessas práticas. O nosso treino, irmãos, é quando a gente ora, é quando a gente se dedica ao Senhor, é quando a gente se achega a Deus, é quando a gente decide congregar num domingo de manhã, ao invés de ficar em casa dormindo, amém? Isso é a gente estar participando dessa carreira, né? Nós também temos vestes espirituais apropriadas, então a gente não pode correr essa carreira de qualquer jeito. Isso fala sobre as suas práticas, as nossas práticas espirituais. Então, se você quer correr bem, irmão, a sua carreira que está proposta, você precisa observar essas práticas. Orar todos os dias, congregar, dar valor àquilo que a gente faz. Não vir para a igreja no automático para cumprir um rito religioso, mas vir mesmo com essa disposição de querer se entregar a Deus. O culto, irmãos, é um lugar de dar, não é um lugar de receber. Amém? Então a gente tem que vir mesmo querendo levantar as mãos, querendo estar afogueado, querendo ser usado por Deus, sabe? Deus dispensa mesmo uma unção profética em um lugar como esse, irmão, e Ele quer alcançar todos nós que estamos aqui. Talvez Ele queira te usar para isso, mas você precisa dar lugar, né? Você precisa estar disponível para o Senhor fazer com que essas coisas aconteçam através da sua vida. Isso é a nossa carreira proposta. Mas eu gosto quando ele diz que tem uma grande nuvem de testemunhas.
Ou seja, tem gente te olhando. De fato, as testemunhas que esse texto aqui traz são os heróis da fé que ele vem falando. Em Hebreus capítulo 11 ele vem falando, né? Salomão, Davi, Abraão, Isaac, Jacó alcançaram coisas por meio da fé. E aí ele diz que esses caras, né, essas pessoas, são essa tão grande nuvens de testemunha. Ou seja, todos esses santos do Antigo Testamento estão olhando para nós hoje, e eu imagino que eles estão com expectativas, né? De fato, talvez não estejam olhando literalmente, mas o escritor aos Hebreus faz essa analogia, de que as próprias obras deles, naquele tempo, estão dando testemunhos para nós que nós somos capazes de fazer coisas muito maiores, porque eles tinham uma medida da unção sobre eles, mas nós, irmãos, temos a plenitude do Espírito, né? O Espírito dentro de nós, o Espírito sobre nós, nos capacitando para essa carreira, amém? O Espírito Santo te capacita para você fazer qualquer coisa. Aquilo que naturalmente você não sabe, irmãos, como fazer, Ele está aí para te capacitar, Ele está aí para te guiar, Ele está aí para que você não erre, Ele está aí para você tomar as melhores decisões, seja na sua família, seja nas suas finanças, seja no seu trabalho. Sabe, a Bíblia diz que esse Espírito, Ele é o Espírito de Deus, Ele é o que te dá paz, alegria em meio ao caos, Ele é o que te ensina a prosperar. Amém? E a gente tem que estar, irmãos, animados com isso. A gente tem que estar crendo nisso para que isso se manifeste nas nossas vidas. Então, esse texto fala que tem uma grande nuvem de testemunhas, né? E aí ele diz que por causa disso, para que a gente corra a nossa carreira proposta, a gente precisa desembaraçar-nos de todo o peso. Lembra que eu acabei de falar sobre um corredor natural? Você não vai ver um corredor natural, irmão, correndo com uma roupa de moletom. Porque a roupa de moletom é um tipo de tecido pesado, você não vai ver ele correndo com um tecido pesado. Você não vai ver, por exemplo, um atleta, um maratonista correndo de terno e gravata. Por quê? Porque ele precisa ser leve, para que ele seja rápido, para que ele chegue ao alvo, para que ele chegue ao objetivo. E o escritor diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso. Ou seja, tem coisas na nossa vida, irmãos, que são peso. Sabe o que é o peso? São coisas que são lícitas, né, que não são coisas erradas, mas que nos deixam lentos. Talvez seja alguma coisa relacionada, às vezes, ao trabalho, às vezes à família, a gente fica preso demais, às vezes aquele parente que não quer ir para a igreja. Irmãos, a salvação ela é individual. Corra a sua carreira sem olhar para trás. Uma hora aquela pessoa que você deseja tanto que receba Jesus, ela vai ver você correndo e ela vai desejar ter aquilo que você tem. Não fica parando para esperar. Corre velozmente a sua carreira e uma hora Deus pega junto com aquela pessoa e ela vai correr atrás de você, amém? A gente já testemunhou e testemunha isso acontecendo diversas vezes. Então é um exemplo de algo que pode ser pesado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na nossa carreira, amém? Às vezes é um trabalho que parece ser uma bênção, mas te afasta da igreja. É o trabalho que muitas vezes o horário em que você vai trabalhar, em que você precisa estar lá, te afasta dos cultos, você não tem mais tempo para servir ao Senhor, para congregar. Amém, querido? Trabalho é bênção, mas você vai ver que a Bíblia nos instrui que o nosso primeiro compromisso é com essa carreira, porque esse mundo vai passar, irmão. O dinheiro vai passar, os bens materiais vão passar, o trabalho vai passar, e o que vai perdurar pela eternidade é o que a gente faz relacionado ao reino de Deus, a essa carreira proposta. Trabalho é bênção, mas se está atrapalhando a sua vida com Deus, irmãos, então ele se torna peso. E a Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Amém? Então a gente precisa encontrar o que dentro da nossa vida tem sido peso, para que a gente possa tirar para correr velozmente. Agora ele também fala sobre o pecado, né? Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. E ele fala, irmãos, que tenazmente nos assedia. Eu acredito que o escritor de Hebreus era alguém maduro espiritualmente, era alguém que se desenvolveu a ponto de estar ali entre os apóstolos, né? Há quem creia que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. A gente não tem como asseverar porque não tem assinatura como todas as outras, mas há quem creia que foi ele.
Então, irmão, se foi ele ou se foi algum outro, certamente era alguém maduro espiritualmente, era alguém que exercia influência sobre os cristãos naquela época, né? E escreve essa carta aos Hebreus e ele se coloca no texto. Ele diz: existe um pecado que tenazmente nos assedia. Amém? Então, cada um de nós, irmãos, vai ser em algum momento ou outro, uns mais do que os outros menos, né? À medida que você cresce espiritualmente, esse assédio do pecado, ele vai perder força na sua vida. Amém? Mas ele sempre vai estar lá para tentar te assediar. E não é trabalho do diabo te tentar ou produzir o desejo em você, né? O trabalho do diabo é só te apresentar aquilo que a sua carne deseja, né? E aí o escritor dessa carta, ele está dizendo que a gente deve se desembaraçar de todo o peso, mas também do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe, irmãos, não ora, o irmão Reagan fala sobre nós não orarmos e pedirmos a Deus, por exemplo, para Ele nos livrar de problemas, nos livrar de tentações, porque isso não vai acontecer. Há uma militância, né? Há um desejo carnal que existe em cada um de nós, cada um em uma área diferente um do outro, mas há um desejo pelo pecado, há um desejo porque essa carne, né? Esse corpo em que nós vivemos, ele ainda não foi plenamente restaurado. Um dia nós vamos ser restaurados no corpo e vamos ter um corpo glorificado, e aí sim esse corpo, ele não vai mais estar sujeito à tentação e ao pecado, amém, queridos? Mas quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que o nosso espírito ele foi recriado. Você não é mais aquele velho homem, você não é mais aquela velha mulher de antes do novo nascimento, você foi transformado. Diante de Deus você é uma nova criatura, irmão. Não há mais aquele pecado que existia antes, amém? Não há mais aquele peso que existia antes. Pode ser que alguém pratique ainda algum pecado, mas isso faz parte já da nova criatura. O que era antigo, a Bíblia diz que Deus se esqueceu, porque já não é mais seu. A Bíblia diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia sobre nós, encravando na cruz do Calvário. Amém? Mas o que é que a gente faz então? O espírito está tudo bem, mas o que é que a gente faz então com as outras duas partes? É interessante porque resta um corpo e uma alma com a qual a gente precisa lidar. Quando você nasce de novo, irmão, você não esquece do que ficou para trás, não. Deus esquece, porque você é uma nova criatura, mas na sua mente você ainda vai ser assediado com aquelas imagens do que você viveu, com as pressões que você passou, as lembranças do passado ainda vão tentar estar sobre a sua mente, né? E aquela inclinação carnal pelo pecado, por aquilo que é peso, ainda vai estar na sua carne. E é por isso que Paulo escreve Romanos, capítulo 12. Abre aí comigo, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia diz, queridos, que Deus tem uma vontade, e não diz que ela é ruim, que ela é do mal contra você. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, qualquer coisa que ferir o ser bom, agradável e perfeito não vem de Deus para a sua vida. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Agora, como é que a gente desfruta de uma vida boa, agradável e perfeita de acordo com a vontade de Deus? Ele diz, né? O espírito está pronto, mas o corpo a gente precisa apresentar. Apresentar, irmão, fala sobre mostrar ao Senhor, né? Fala sobre se apresentar diante do Senhor. E ele diz como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, é algo intencional. Não é algo que Deus vai fazer por nós. A parte de apresentar o corpo, irmão, cabe a mim e a você. Então, muitas vezes, vai tentar vir um pecado sobre a sua vida chamado de preguiça para você não vir para a igreja.
Por exemplo, no domingo de manhã, cedo da manhã, né, a gente é cristão, precisa congregar, sabe que é vital que a gente congregue, ou seja, algo que é vital é o que vai te manter vivo e forte. A palavra é o que nos alimenta, amém, irmão? E muitas vezes essa preguiça vai tentar te impedir também de meditar na palavra, de abrir a sua Bíblia e ler. Isso é vital, irmão. Assim como você não pode parar de se alimentar naturalmente, né? Se você não pode parar de comer comida natural, porque se você parar, você dá entrada num processo de morte. Amém? Experimenta, passar 2 meses sem comer nada, só bebendo água. Se você não vai definhando até chegar ao ponto onde vai morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, por que é que no corpo natural a gente dá café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar para o nosso corpo todos os dias, mas parece que para o nosso espírito a gente só quer dar um lanche frio num domingo. A gente só quer abrir a Bíblia uma vez por semana. E aí não sabe por que as coisas não estão acontecendo na minha vida, por que eu não tenho desejo pelo Senhor, por que é que os meus sentimentos não se alinham com a vontade de Deus. Está aí a explicação, irmão. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Isso é culto racional, é algo que precisa ser intencional. Eu já vi crente, por exemplo, orando e dizendo, Pai, me dá vontade de ler a Bíblia, Pai, me dá vontade de congregar, Pai, faz alguma coisa para que eu vá para a igreja. Irmão, Deus não vai fazer, Deus não vai atender o que Ele precisava fazer por você. Era o mais difícil, era o que você não podia, que era mandar o seu próprio filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, derramar o seu sangue, ser crucificado, ir ao inferno, ressuscitar. E isso aconteceu. Isso era difícil ou fácil? Difícil, irmão, a gente não podia fazer, era impossível. E Ele fez. Agora, a nossa parte, eu digo para você, Ele não vai fazer. É por isso que Paulo chama de culto racional, é algo racional, é algo instintivo, não, é algo que a gente precisa mesmo desejar, e não só desejar, mas fazer. Amém? Isso é apresentar o corpo como sacrifício vivo. E Deus, irmão, se agrada de sacrifício. Esses são os sacrifícios, por exemplo, da nova aliança. Na antiga aliança você vai ver que a humanidade precisava fazer sacrifícios de animais para serem aceitos, né, diante do Senhor, o sangue derramado cobrindo o pecado. Mas na nova aliança a Bíblia fala sobre o sacrifício vivo. E o sacrifício continua agradando ao Senhor. Amém? É quando você não tem vontade de congregar, mas você entende que é vital, e aí você se levanta, querido, veste sua roupa e vem para a igreja. Sabe, isso é sacrifício vivo. Deus se agrada disso, irmão. É você se achegando ao Senhor. Talvez você chegou aqui nessa situação. Num domingo de manhã desse, você foi para o Conviva ontem, jogou bola. Eu acho que a única pessoa que não poderia estar aqui hoje é o Carlinho, né? Certamente ele está medicado, depois do que você viu aqui no vídeo, o pastor Danilo fez com ele, coitado, né? Mas talvez alguns estão aqui, vieram do Conviva ontem, e foi muito bom lá, irmãos, diversão. Mas às vezes o corpo cansa. Ou talvez você teve uma semana cheia no trabalho e o seu corpo está cansado. Amém? E aí é em meio mesmo a esse cansaço que você se levanta e vem cultuar ao Senhor, que você está, Pai, aqui está o meu corpo, como sacrifício vivo. Deus se agrada disso, irmão. Deus se agrada disso, isso destrava coisas na sua vida. Amém? Isso é sacrificar. Sacrifício fala sobre dor, fala sobre morte. Você está comigo? Você entende isso? Sacrifício fala sobre essas coisas. Então, se não doer, não é sacrifício. Como a oferta, né? A Bíblia fala sobre ofertas de sacrifícios. A oferta, né? O dinheiro que a gente dá para o Senhor, ela fala sobre sacrifício. E sacrifício é morte, sacrifício é dor. Se você dar algo ao Senhor, irmãos, que não vai doer em você, então provavelmente aquilo não foi um sacrifício. Aí é a diferença entre ofertas e doações, esmolas. Deus não é digno da nossa esmola, Deus não precisa da nossa doação. Deus é dono de todas as coisas, do ouro, da prata, Ele criou tudo. Deus não tem necessidade, irmãos, de dinheiro. Amém? Mas Ele precisa do nosso sacrifício. Então, que a nossa oferta possa mesmo ministrar ao Senhor como algo sacrificial. Né? Ele diz, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Se você quer desfrutar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você precisa apresentar esse corpo como sacrifício vivo. Isso também fala sobre o pecado. Amém, irmão?
Tem muita gente achando que a tentação vai acabar na sua vida. Como eu disse, pode ser que chegue um dia que ela perca força, que ela não vá ter mais aquela mesma intensidade que ela tinha antes, porque você se desenvolveu espiritualmente. Mas eu digo para você, ela sempre vai estar lá. A inclinação carnal sempre vai estar lá. E é por isso que você precisa pegar isso, né, e sacrificar. Como é isso? A vontade está lá de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A vontade está lá de fazer aquilo que descumpre a palavra. Mas eu, como um cristão maduro, apresento o meu corpo como sacrifício. Pai, a vontade é essa, mas a mim cabe fazer a sua vontade e não a minha mesma. Amém? Como Jesus um dia orou. Jesus, irmão, 100% como um homem na terra, uma condição humana, um corpo humano. Ele vai ali no Getsemane, ele sabia o que precisaria acontecer. Ele iria se separar de Deus, ele iria morrer, o seu sangue iria ser derramado, ele iria sofrer ali no nosso lugar. E ele orando por 3 vezes, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso fala o que, irmão? Jesus não queria ir para a cruz. Provavelmente não por causa da dor, mas por conta da separação entre ele e Deus. Naquele momento onde Jesus toma os nossos pecados, há uma separação, irmãos. E é muito provável que por isso que ele não queria ir. Mas é interessante porque o nosso Senhor, né, a inclinação carnal dele era não ir para a cruz sofrer no nosso lugar. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a continuação da oração é exatamente: não, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, irmãos, essa oração não pode ser esquecida nos nossos corações. Às vezes vai ter mesmo essa inclinação para o que é errado na sua carne, e você pode orar, talvez dizendo: Pai, tira de mim essa tentação. Sabe, isso não é uma oração que Deus provavelmente vai atender. Mas, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha, irmãos, é você mesmo apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. Amém? E isso também vem por meio da segunda parte desse versículo, né? Quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, irmãos, a gente vive em um século, né? Quando a Bíblia fala sobre século, está falando sobre esse mundo em que a gente vive em um mundo cada vez mais perdido. Casamento sendo deturpado, né? Hoje ficou comum homem casar com homem, mulher casar com mulher. Não foi assim que Deus estabeleceu. Amém? Não foi assim o plano original de Deus. Isso vem da carne, isso vem das obras carnais dos homens. Mas não foi assim que Deus criou. Então a gente não pode se conformar com isso, porque esse texto não tem vencimento. Ele não disse: até o ano de 2020 esse texto vai vigorar. Depois disso, quando os homens começarem a querer se casar com outros homens, você esquece. Não, irmãos, você que é crente, cristão, não deve se conformar com este século. Amém? Isso são práticas pecaminosas que desagradam ao Senhor. Você está comigo? Aleluia. Então nós não vamos nos conformar com este mundo. Nós não vamos nos conformar, por exemplo, com pessoas dizendo que crentes podem beber bebidas alcoólicas e está tudo bem com isso. Irmão, até o não crente sabe que crente não bebe. Isso é fácil de entender. Faz uma pesquisa na sua rua. Vai lá, bate na casa de 10 ímpios e diz: irmão, eu estou fazendo aqui querido, eu estou fazendo aqui uma pesquisa. Você acha que crente bebe ou você acha que crente não bebe? Eu te garanto que provavelmente as 10 pessoas vão dizer que crente não bebe. Mas tem crente por aí querendo beber, encher a cara e dizendo que a Bíblia assevera que isso é possível, né? Asseverando: Jesus bebeu vinho. Irmão, você imagina Jesus bêbado? Eu não imagino Jesus bêbado. Amém? Se bebida é uma coisa boa, então experimente talvez você entrar numa sala de cirurgia, o médico que vai fazer a sua cirurgia, talvez uma cirurgia no seu coração ou no cérebro de alguém, e aí ele chega: irmão, querido, vou fazer aqui a sua cirurgia, hoje eu tomei só 3 copos de uísque, mas está tudo bom. Você aceita que eu faça a sua cirurgia? Você aceitaria, querido? Nós lidamos com vidas, você foi chamado para ser luz. E como é que Deus vai te usar? Talvez com 3 copos de uísque, talvez com vinho, talvez com cerveja. Irmão, crente não bebe. Amém? Ou talvez você chegue no avião e o piloto, quando ele vai falar ali aquelas instruções, ele diga: olha, eu sou o piloto que vou conduzir a sua viagem. Hoje eu tomei 2 copos de cachaça, hoje eu tomei 3 taças de vinho, mas eu creio que o voo vai correr tudo bem.
Você iria, querido? Por quê? Porque a bebida, ela deixa a mente, né, deturpada. E mente deturpada, irmão, certamente é um bom lugar para o diabo operar. Então, se as pessoas que falam isso, né, deixar de ser ignorantes e forem estudar um pouco mais sobre o vinho que existia ali nos tempos de Jesus, o suco de uva que existia ali nos tempos de Jesus, é lógico que ele tinha um teor alcoólico, né? Ele tinha um teor alcoólico, ele fermentava, mas precisava se passar muito tempo para aquilo acontecer, e a pessoa iria precisar beber uma quantidade absurda, é daí que vem a palavra se embriagar. Se embriagar não é estar bêbado, se embriagar é se encher. Você pode se embriagar de comida, você pode se embriagar de Instagram, você pode se embriagar, se encher. Então, para alguém ficar bêbado, ela precisava literalmente se embriagar, se encher com aquele vinho que passou muito tempo fermentando e ficou alcoólico. Mas o vinho de hoje, irmãos, ele é acrescido de álcool. Qualquer vinho que você for tomar, ele vai ter lá um teor alcoólico que foi colocado dentro. Amém? E eu digo para você, né, a maioria dos vinhos tem um teor alcoólico adicionado mais do que cerveja. Se eu não me engano, o vinho ele pode começar ali entre 25% de álcool adicionado. A cerveja é 9%. Então, se a gente acha que pode beber vinho, então o crente pode beber cerveja também. Você já imaginou o pastor vindo pregar aqui e o diácono, em vez de servir água, servia uma latinha de Skol ali para ele? Lógico que você iria se escandalizar, irmão. Lógico que você não iria mais congregar nessa igreja. Então a gente precisa parar com essa hipocrisia de querer dar voz e luz à nossa carne, né? Às tendências carnais, e querer dizer que isso é algo normal. Não é normal. É pecado. Amém? Ainda que não fosse pecado a prática de beber, se causar escândalo, Jesus disse, ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Se Paulo disse, rapaz, se eu comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Eu te digo, irmão, se você bebe, certamente alguém vai se escandalizar com isso. Talvez seja o seu filho, talvez seja a sua mulher, o seu marido. Se tem escândalo, tem pecado. Amém? Então, eu acho que eu não preciso falar para você que crente não bebe. A gente está falando sobre perdão, amém, querido? A gente vai chegar na parte boa dessa ministração. Assim como também coisas relacionadas, por exemplo, à música, né? Você vê os dias de hoje, as pessoas dizendo, rapaz, esse negócio de ouvir música mundana não tem nada a ver. Como o pastor gosta de dizer, né? Não tem nada a ver, é o nome de um demônio. Se você fizer essa mesma pesquisa, né, você vai saber se crente bebe ou não com os ímpios, eles vão dizer que não bebe. Se você for perguntar, irmão, se crente escuta música do mundo, ele vai dizer que também não escuta. Se o ímpio sabe disso, por que os crentes insistem em não saber? A gente volta para a mesma prática. Se escutar música mundana é bênção, então a gente vai aqui no louvor agora cantar Ivete Sangalo. Imagine se você chega aqui e a gente está cantando Ivete Sangalo aqui no louvor. Se você pode fazer em casa, por que não pode fazer na igreja? Ou talvez não seja algo tão escandaloso como o louvor, mas você chega numa confraternização, no Conviva, e lá está rolando axé, pagode do mundo, exalta samba. É lógico que você iria se escandalizar. Você iria pensar, rapaz, essa igreja não é séria, não. Se a gente não pode fazer isso na igreja, quem nos dá a permissão de fazer isso em casa, irmão? Ah, mas eu vou escutar músicas que falam sobre amor. Outro dia eu vi um pastor falando que, citando em pregação, uma referência a uma música do Legião Urbana, né? Pais e filhos que falam sobre amor. Como é que a pessoa vai pegar o amor de uma inspiração de um cara que era adúltero, drogado, homossexual? Você acha que a inspiração de amor daquele homem era genuína? Vamos escutar a música de amor, vamos escutar o Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior se casou, acho que 15 vezes. Qual é a inspiração de amor que esse homem tem? A palavra serve para nos educar, amém, querido? E você é livre para fazer tudo que você quiser. Nós somos livres. Deus nos dotou do livre-arbítrio. Você é livre para discordar do que eu estou dizendo. Mas eu te incentivo a meditar um pouco nas Escrituras,
a meditar um pouco nessas práticas e ver se isso que está sendo dito faz sentido ou não. Amém, querido? Porque até o mundo sabe o que crente deve ou não fazer. Ah, mas eu vivo na graça. A nossa igreja, irmãos, crê na graça do Senhor. Mas essa graça, ela não é radical. Nós não dependemos das nossas obras para a nossa salvação. Nós não dependemos das nossas obras para sermos abençoados. Deus fez tudo isso em Jesus Cristo. Não é o que você faz que te recomenda a Deus. Não é o que você deixa de fazer que te recomenda a Deus. No quesito salvação. No quesito ser abençoado. Agora, no quesito agradar a Deus, tem outra história. Deus, quando fala sobre Jesus, né, ele diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, filho amado, todos nós somos, porque Ele te amou quando você ainda era pecador. Ele te amou quando você ainda estava na prostituição. Ele te amou quando você ainda estava perdido no álcool, nas drogas. Ele nos amou, irmãos, quando ainda estávamos perdidos na soberba. Então, o amor dele é incondicional. Ele amou e ama. Agora, dar prazer a ele tem uma diferença. É o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Será que a gente é só filho amado, irmãos? E Deus tem que nos suportar, nos aguentar? Ou a gente é filho amado que dá prazer ao Senhor? Amém? Então, a graça, ela não é radical. No que diz respeito à salvação, como eu disse, não depende das nossas obras. Mas agradar ao Senhor, irmãos, depende sim das nossas obras. Depende sim daquilo que a gente faz. E aí alguém pode pegar isso e dizer, ah, mas eu já sou salvo, então eu vou certamente gastar aquilo que é vontade da minha carne, porque se não depende das minhas obras. Eu digo para você, alguém que tem esse tipo de pensamento, irmão, ou ele não nasceu de novo. Porque é impossível um cristão que nasceu de novo não querer agradar a Deus. Se você vê alguém que vem aqui na frente na igreja, recebe Jesus, faz a confissão, mas não quer vir para a igreja, não quer se relacionar com o Senhor, não tem desejo pela palavra, quer viver nas obras da carne, eu digo para você, o que ela fez aqui foi um rito religioso e no espírito nada aconteceu. Porque a Bíblia, né, Jesus disse, uma árvore é conhecida pelo fruto que dá. Então é natural que alguém nasça de novo e agora ela queira praticar as boas obras. Não para conquistar nada, porque isso é uma prisão. Mas porque eu sou tão grato por aquilo que Deus fez. Eu amo tanto ao Senhor, que para mim só resta praticar a santificação. Para mim só resta apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto intencional, né? Que é o meu culto racional. Amém? Jesus falou sobre isso, irmãos. Jesus ensinou para nós sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, Mateus 16, 24, os meninos vão colocar aqui, você pode acompanhar. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem está dizendo isso aqui, irmão, é Jesus, amém? Ele está dizendo, aquele que valoriza demais a sua vida, as coisas desse mundo, vai perder a sua própria vida. Não está falando sobre ser condenado, não. Está falando sobre esse relacionamento com Deus. Está falando sobre o propósito, sobre a carreira que nos está proposta. E, de fato, irmãos, a Bíblia diz que aquele que vive no pecado, na prática do pecado, caminha para a morte. Ou seja, apesar de a gente crer na graça, essa graça também ela não é implacável, não. Se você não quiser, você vai caminhar para a morte a ponto de um dia, talvez, alguém perder a salvação por conta de práticas erradas, por conta de negar a Cristo e a obra dele no seu coração. Amém? E a gente crê, queridos, que o Evangelho ele é realmente triunfalista. As pessoas dizem, essa igreja prega um evangelho triunfalista, é porque ele é triunfalista, irmão. Jesus venceu por nós, Jesus nos deu saúde divina, Jesus nos fez prosperar, Jesus nos fez mais que vencedores, e nenhuma passagem, a Bíblia diz que nós somos derrotados, que nós somos vermes, não diz isso na minha Bíblia nem na sua. Então é um evangelho triunfalista. Mas mesmo em meio a um evangelho triunfalista, a gente tem uma indicação de passar no almoxarifado de cruz e pegar a nossa.
Jesus deu essa ordem, ele disse, se você quiser. Ele não disse que todo mundo precisa e tem que fazer, não. Ele disse, se você quiser me seguir, então você vai precisar pegar uma cruz. Agora é interessante porque ele fala isso para os discípulos, né? Para um grupo de pessoas específicas. Jesus atendia multidões, curava, multiplicava pães, trazia provisão, mas depois ele despedia, né? Ele despedia esse povo. Ele era atendido e ele era despedido. Mas para esses discípulos, a quem ele tinha comunhão, a quem ele levava para casa, a quem ele tinha um relacionamento íntimo, a quem ele se dava a conhecer, a Bíblia fala sobre João, irmãos, reclinando a cabeça no ombro de Jesus. Em meio a um momento de ensino, João se deitava no colo de Jesus. Isso fala sobre uma intimidade, irmãos, tão forte, sobre um conectar-se com Deus, tão genuíno e tão verdadeiro, mas só está disponível para algumas pessoas. E como é que a gente sabe quem são essas pessoas? São aqueles que querem. Jesus disse, aquele que quiser me seguir. O seguir Jesus traz benefícios, traz essa comunhão de perto. Amém? Mas também tem cruz. Vai ter perseguição, vai ter que se santificar de uma forma mais intensa para que as pessoas que te ouvem e te seguem não caiam no escândalo. Amém? Então, para eles tinha essa cruz. Jesus disse, se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha comigo. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la-á. Você percebe, irmãos, que a Bíblia fala sobre sacrificar o corpo. A Bíblia fala sobre tomar uma cruz. A Bíblia fala sobre fazer morrer a natureza terrena. Está lá em Colossenses capítulo 3. Você percebe tudo isso quando você medita na sua Bíblia? Então tem uma dureza no Evangelho que é triunfalista, mas tem uma dureza que às vezes os cristãos querem negar. Às vezes os cristãos querem tirar isso da doutrina. Mas a gente não pode tirar isso da doutrina. A gente não pode tirar isso como uma espinha de peixe, colocar do lado e comer só o que a gente quer. Aí a gente está enquadrado naquilo que Paulo disse para Timóteo. Olha, vai ter um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas vão ser como alguém que sente coceira nos ouvidos e elas vão se cercar de mestres que só falem o que elas querem ouvir. E você há de convir comigo que você está em uma igreja que fala sobre fé, que prega a palavra da fé, você é mais que vencedor, você é próspero, você pode andar em saúde divina pela fé, você, irmãos, já tem tudo que Deus conquistou para você e graças a Deus por isso. Nós não pregamos um evangelho de derrota, amém? Mas nós pregamos a sã doutrina. E a sã doutrina fala sobre tudo isso, mas fala também sobre uma cruz que nós precisamos carregar, sobre o tirar o mundo de dentro de nós, isso é a obra santificadora. Existe uma indiferença entre você ser santo e você andar em santidade. Você ser santo é aquilo que Deus fez por você. Agora, a santificação, né, é o que nós fazemos por consequência do que aconteceu. Tem um texto onde a Bíblia diz, se eu não me engano, é Isaías, no capítulo 1. Ele diz que ainda que os nossos pecados fossem como a escarlata ou o carmesim, a escarlata e o carmesim, irmão, é uma tinta avermelhada que não tem sabão homo que tire aquilo de um pano. Amém? É tipo como se você derrubar algo bem forte numa roupa branca e não há lavagem que possa tirar aquela mancha. Ele diz, ainda que os pecados, os seus pecados, seja como a escarlata ou o carmesim, ou seja algo impossível de tirar. Aí ele diz que Deus vai purificar, vai nos purificar e vai nos tornar alvo como a neve e branco como a lã. É interessante porque nesse texto ele fala sobre os dois tipos de santificação em uma colocação só. Porque quando ele está falando sobre alvo como a neve, ele está falando sobre a obra de Deus. Amém? Ele está falando sobre algo que vem do alto e cai, tornando branco. Isso é a obra redentora de Jesus. A gente não podia fazer nada. Mas quando ele fala sobre branco como a lã é algo que brota de dentro da ovelha. Isso é a santificação. Você foi feito alvo como a neve,
Mas agora é você quem se santifica, colocando essa lã branca para fora. Isso é boas obras, amém, querido? A neve já veio, não dependia de você, mas a lã é o que você produz. Isso é santificação, isso é mortificar o corpo, isso é fazer morrer a natureza terrena. Então tem uma guerra que a gente precisa travar. E essa guerra, ela não é contra as pessoas, ela não é contra o diabo, amém? Não existe guerra, irmão, contra o diabo. O diabo, ele é um inimigo derrotado. Ele vai tentar você, ele vai expor você à tentação, ele vai lançar dados inflamados na sua mente, mas ele não é o seu adversário direto. Amém? Ele já foi derrotado. Ele é o inimigo, ele é o adversário, mas derrotado. Jesus derrotou ele. Então, contra quem é essa guerra que a gente precisa travar? Seu maior adversário, irmãos, e o único que pode fazer você cair é você mesmo. Então, que você possa fazer guerra contra cada impulso que há na sua carne que vai te distanciar do Senhor. Sabe, um soldado que está em guerra, ele precisa estar ligado, ele precisa estar atento, né? Você já imaginou um soldado numa guerra ali, tiros sendo trocados, coisas acontecendo, granadas explodindo, e aquele soldado está aleatório, ele está desatento ao que está acontecendo ao redor? Isso não existe, irmão. A própria guerra coloca a pessoa em alerta. Não é nem porque ele é soldado, é porque ele está na guerra. E a guerra deixa ele alerta. Deixa ele com a adrenalina lá em cima. Essa guerra que a gente precisa lutar contra nós mesmos, a gente precisa estar alerta. Ao menor sinal de carne querendo se levantar, irmãos, a gente precisa fazer com que ela caia, a gente precisa fazer com que ela se submeta à vontade do nosso espírito. Ao menor sinal. Então a gente precisa fazer guerra contra o vício nas telas, vício nas redes sociais. Isso é real, isso é uma patologia real dos dias de hoje. É por causa disso que tem muita gente com ansiedade, porque está viciado em olhar tela. Se você pega seu Instagram, irmão, começa a rolar, e quando você vai ver, tem 2 horas, tem 1 hora que você está rolando, sabe o que é aquilo? Dopamina sendo disparada no seu cérebro constantemente. Vício. Sabe o que é que faz com vício? Faz morrer. Como é que faz morrer esse em específico? Desliga o celular, irmão. Exclui o Instagram, vai orar, vai ler a Bíblia, coloca um limitador de tempo. Talvez você precise trabalhar com isso, mas você sabe o limite. Você sabe o limite do que é trabalho e do que é o vício. Tem pessoas que são viciadas em comida, em açúcar, em chocolate, em café. Tudo que é vício, irmão, precisa ser feito morrer. Tudo que é da natureza terrena, tudo que te domina, precisa ser feito morrer. Tem gente que entra em dívidas porque não consegue se controlar e gasta tudo com comida. Sabe o que é isso? Vício. Por que a gente não gasta dinheiro com todo o dinheiro? Por que a gente não gasta energia para ir em um lugar comer uma salada? A gente vai porque sabe que precisa fazer aquilo. Mas a nossa vontade é comprar um pote de Nutella com alguma coisa para melar ali e comer. Sabe o que é isso, irmãos? Natureza carnal, terrena. É lícito? É, até que não passe de um ponto. Isso é fazer morrer. É por isso que a prática do jejum precisa voltar à ativa. Jejum não move Deus. Você, por exemplo, querer fazer um jejum de 30 dias para ser abençoado, isso não existe, irmão. Isso é bobagem, besteira. Porque a Bíblia diz que Deus já te abençoou. Então não é jejum, não é subir monte, não é oração que vai te abençoar. Mas o jejum, ele serve para uma única coisa: mortificar a carne. E jejum não precisa ser só de comida. Tem gente, por exemplo, que não tem costume de tomar café da manhã, às vezes se passar do almoço, não está nem aí, está tranquilo. Aí diz, eu fiz um jejum. Doeu? Doeu não, então não foi jejum. Jejum é sacrifício. Agora fica sem o Instagram durante um dia. No outro dia você pergunta, e aí, doeu? Aí a pessoa, rapaz, foi difícil. Então foi jejum e agradou ao Senhor. A prática do jejum, irmãos, move o nosso coração, fazendo a nossa carne se submeter. Isso precisa voltar para os dias de hoje. Sabe, tem gente, irmãos, por exemplo, presa no vício, né? Esses dias eu estava assistindo um filme e lá relatava um casal e um homem que era preso no vício de assistir pornografia.
Como é que se lida com um vício como esse? O que é que te faz pecar? É um celular? É um computador? É um tablet? O texto de Jesus ainda é para os dias de hoje, irmão. Você sabia que Jesus falou sobre isso? Jesus falou claramente na Bíblia sobre pornografia, sobre masturbação. Quando ele diz assim, olha, se você olhar para uma mulher e desejar, você já adulterou com ela. Ele disse o olhar e o desejar. Aí depois que ele fala sobre o olhar e desejar, ele diz assim, ó, se a tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, o que é que ele está falando ali? Sobre essas práticas sexualmente ilícitas. Aí qual é o resumo? Qual é a instrução? Arranca e lança fora. Porque melhor é você entrar no reino de Deus com uma mão só ou com um olho só, do que todo o corpo perecer no inferno. A instrução não mudou, irmão. Se o que te faz pecar é um celular, arranca, vende, joga fora. Se o que te faz pecar é um computador, arranca, vende, joga fora. Se o que te faz pecar é a sua televisão, fica sem televisão. Se o que te faz pecar é uma revista, joga tudo fora, queima tudo. Jesus estava sendo literal nesse texto. Não era alegórico, joga a sua mãozinha fora. Ele estava dizendo, se for necessário, corta mesmo. Mutila mesmo. Porque há uma seriedade, é por isso que é sacrifício. É por isso que faz morrer a natureza terrena. Amém, irmão? Aleluia. Então, tudo isso é pecado e a gente precisa mesmo abrir guerra contra o pecado. A gente precisa levantar a bandeira da santidade, porque isso agrada ao Senhor. Amém? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode ser até que seja salvo, irmãos. Eu lembro de Jesus falando, por exemplo, sobre naquele dia da salvação, nós vamos estar lá, todos vão estar lá. E aí Jesus diz que alguns vão se achegar a Ele, e Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas vão ter alguns que vão chegar, estão salvos, estão lá, mas Ele vai dizer, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. A sua natureza foi mudada por causa de Cristo, e por isso você está salvo. O sangue te cobriu, mas a sua prática aqui na terra vai te recomendar pela eternidade. E isso é muito mais sério do que o que a gente pensa e imagina. Porque a eternidade dura muito mais, né? Não tem nem duração, não tem nem como medir. Vai durar muito mais do que esse curto período de tempo em que a gente vive aqui. Então, que nesse curto período de tempo, irmãos, a gente possa ser radical contra o pecado. A gente possa levantar a bandeira do evangelho triunfalista, mas também da santidade. Ainda que isso faça com que seja gerada dor na minha carne. Sacrifício, fazer morrer a natureza. Amém? Isso é pecado, irmãos. Pecado é errar o alvo. Pecado é desagradar a Deus. Não pense que você vai poder andar praticando o que é errado e Deus se agradar de você, não. Porque Ele não vai. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele é santo. Isaías diz que certa vez ele teve uma visão e ele viu o Senhor sentado, né, em um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam ali toda a sala, e diz que ele viu serafins voando ali entre o Senhor, e a Bíblia fala que esses serafins, eles se cobriam, né, eles tinham 6 asas, e com 2 asas eles estavam voando, mas com outras 2 eles tapavam o rosto. Fala sobre a santidade do Senhor. Com outras 2 eles tapavam os pés, o corpo. Isso fala, irmão, sobre Deus que é santo. Deus que não tem comunhão com impureza de nenhum tipo. Amém? Santo é separado. Você foi feito santo, separado do pecado por causa de Jesus. Agora tem uma prática de santificação que a gente precisa ter, nos separando do pecado. Amém? John Wesley tem uma colocação que é maravilhosa, né? Ele diz que quando você é feito santo, né, quando você recebe Jesus ali, você foi feito santo. E isso foi Deus te tirando do mundo. Ele te separou do mundo. Mas a santificação é o que tira o mundo de dentro de você. Você foi tirado do mundo, mas na carne e na mente parece que o mundo ainda veio. Aí a santificação é o que vai arrancar de dentro de você esses pensamentos, esses desejos, essas inclinações. Isso vem por meio de fazer morrer a nossa natureza terrena, de fazer morrer o pecado. Amém? Agora, tentação, irmão,
não é pecado. Tem muita gente caindo em condenação e peso porque está sendo tentado. Como eu disse, você vai ser tentado. Alguns em uma medida grande, e à medida que cresce espiritualmente, aquilo vai perdendo força. É o que Tiago diz lá no capítulo 1, no verso 13. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, tentação não vem do Senhor, mas também não vem do diabo. O versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. Então, tentação, irmãos, é aquilo que é cobiça e desejo da carne. Alguns, por exemplo, vão ser tentados na área sexual. E aí precisa fazer o que com isso? Fugir. Pecado, irmão, ninguém enfrenta. A gente foge. Lembra lá de José? Quando ele estava ali diante da mulher de Potifar, a Bíblia diz que a mulher despiu ele para ter relações sexuais com aquele homem. O que foi que ele fez? Ele ficou orando, ele ficou tentando evangelizar a mulher. Não, a Bíblia diz que ele fugiu, que ele correu. Porque com tentação carnal, irmão, ninguém brinca. Não existe um ex-alcoólatra querer evangelizar num bar. Não existe um ex-drogado que queira ir evangelizar numa boca de fumo. Não é se, irmão, é quando vai cair, porque com tentação ninguém brinca. A gente foge, a gente faz morrer. Como é que faz morrer? Eu não vou lá. Agora, tem coisas que não são tentação. Tem coisas ilícitas que você pode colocar na frente de alguém e aquilo não vai... Por exemplo, para mim, você pode botar todas as bebidas e todas as drogas do mundo na minha frente, que para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu não tenho vontade de consumir aquilo, então não é tentação. Tentação é aquilo que traz cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ele continua o texto, depois ele vai dizer, a cobiça, uma vez que seja dado à luz a ela, ela vai gerar o pecado. Ou seja, o pecado só vem depois da cobiça ser praticada. Então, tentação não é pecado. Pelo contrário, ele diz, se alegre por ser provado. E passar por essa provação é motivo de alegria. Então, ser tentado, irmãos, é uma oportunidade de se mostrar forte. E Deus a se provar como forte também nas nossas vidas. Amém? A gente já leu, né, o texto de Colossenses... A gente já leu, não, a gente já citou o texto de Colossenses 3, mas eu queria ler com você aqui, rapidamente. Colossenses 3, verso 1, diz assim... Os meninos vão colocar aí na tela, Colossenses 3, 1. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aí ele diz assim no 4, quando Cristo, que é a nossa vida... Isso é maravilhoso, irmão, porque a sua vida não é o seu cônjuge, a sua vida não é o seu filho, a sua vida não é o seu trabalho, a sua vida não é nada natural. A Bíblia diz que a nossa vida precisa ser Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. E aí ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele vai continuar falando sobre outros tipos de tentações, de pecados, assim como em Gálatas 5 também se fala sobre as obras da carne, amém? E é interessante porque quando a gente fala sobre pecado, irmão, logo a gente vai ser tendencioso a achar que são coisas de natureza sexual ou moral. O que é pecado? É adultério. Pecado é matar, é roubar. Né? Mas você vai ver que nessas duas listas aqui, o que está relacionado com coisas sexuais, por exemplo, nas obras da carne listadas em Gálatas 5, só tem 3 itens relacionados a coisas sexuais. Todos os outros estão relacionados a relacionamento. Ira, indignação, maledicência. Todos os outros estão relacionados a relacionamento. Então, quando você fala mal do seu irmão, pecado, obra da carne. Quando você se ira por algum motivo, pecado, obra da carne.
A Bíblia diz lá em Tiago, irmãos, que tudo que não procede de fé é pecado. Preocupação, então, é pecado. Porque quem está em fé não se preocupa. Amém? Então, se tem alguém se preocupando, pecado. E o pecado, ele é digno de arrependimento. Você vai ver que sempre que existe algum pecado, irmãos, Deus chama aquela pessoa ao arrependimento. E é por isso que eu queria ler o texto que está lá em 1 João, no capítulo 5, para a gente encerrar e participarmos da ceia, né? 1 João, capítulo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, como eu disse, irmãos, pode ser que alguém tenha chegado aqui pesado, pode ser que alguém tenha pecado hoje, como a gente viu que pecados são todas essas coisas, pode ser que um pecado seja pior do que o outro no ponto de vista natural, pode ser que alguém tenha adulterado, pode ser que alguém tenha cometido alguma coisa de ordem moral, né? Roubado, desviado dinheiro de alguma forma. Se confessarmos o nosso pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, irmãos, existe perdão nessa manhã para nós. Existe perdão para o corpo de Cristo. De fato, a ceia do Senhor, ela fala sobre o memorial. Jesus disse, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, esse memorial é um memorial de perdão e não de pecados. É para a gente lembrar que o sangue dele, que aqui está simbolizado como suco de uva, vem para nos purificar, limpar, tornar novo de novo. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E a gente leu que o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 4, a Bíblia fala sobre nós nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. O trono da graça é o trono de Deus. E aí ele diz para quê? Para que nós venhamos a achar misericórdia. Ou seja, a misericórdia, irmãos, está disponível. O salmista Davi, lá no Salmo 23, ele diz, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Por que Deus estabeleceu isso? Porque ele sabia que você é passivo de erro. Então, irmãos, o pecado não vai te matar, o pecado não vai te destruir, o pecado não vai fazer você ficar desanimado. Se existir uma prática pecaminosa, tem jeito para você. O sangue de Jesus não coagulou, está ministrando agora mesmo. Então, se apossa, irmãos, desse sangue que está a nosso favor, se apossa disso sobre a sua vida, reconhece esse perdão sobre a sua vida e corra a sua carreira, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Se existe pecado, vamos nos desembaraçar dele, confessando, recebendo o perdão de Deus. E isso não depende do que eu sinto, eu recebo pela fé, amém? E agora eu vou correr velozmente, o sangue de Jesus me cobriu. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Então, se Jesus é um advogado, irmãos, ele está em sua defesa. Amém? E o sangue dele é o que pagou o preço para você ser limpo. Você pode claramente lembrar comigo do apóstolo Pedro, por exemplo, e você acha, rapaz, o pecado que eu cometi foi sério demais. Não tem jeito, não tem como o sangue de Jesus me purificar desse pecado. Eu digo para você, se tem pecado ruim no mundo, irmãos, foi o que Pedro cometeu. Porque em meio a Jesus sendo crucificado, ele nega Jesus 3 vezes, ele negou o Senhor. A gente atrela a esse negar a Cristo a perder a salvação, não é assim? Pedro negou a Jesus, irmão. Perguntaram, você conhece esse Jesus? Ele disse, não sei quem é, nunca vi, nem ouvi falar. Isso aconteceu por 3 vezes. E aí a Bíblia diz que quando Pedro nega a 3ª vez, parece que ele lembra, do que Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele estava lá todo pomposo, dizendo, não, Senhor, eu vou te defender, eu sou contigo, eu vou com você até o fim. Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
Então, irmão, eu digo para você, se existe um pecado cabeludo, foi exatamente esse que Pedro cometeu. Amém? Se existe um pecado ruim, foi exatamente esse que Pedro cometeu. Agora é interessante porque Jesus morre, ressuscita, e na sua ressurreição ele aparece ali para algumas mulheres, né? Assim, Maria Madalena estava ali junto ao túmulo de Jesus, e ele aparece e ele dá uma instrução para ela. Ele disse, olha, você vai chamar os meus discípulos, manda chamar os meus discípulos, e manda chamar também a Pedro. É interessante, porque quem coloca isso é Marcos, né? No Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, irmãos, provavelmente foi Pedro quem ditou. Porque João Marcos não viu Jesus, não andou com Jesus, mas ele era discípulo de Pedro. Aquele João Marcos que abandonou Paulo durante a carreira, se ajuntou com Pedro, e Pedro foi uma espécie de pai para ele, né? Inclusive na sua carta ele diz, meu filho João Marcos. E aí João Marcos parece que tinha uma informação que vinha de Pedro, porque só ele coloca dessa forma. Ele diz, Jesus apareceu e disse, manda chamar os meus discípulos, mas manda chamar também Pedro. Porque parece que se ele tivesse dito, manda só chamar os discípulos, talvez Pedro não tivesse vindo. Porque provavelmente não se sentia mais nem como um discípulo. Em certo tempo, Pedro olha para aquilo, Deus disse, você vai ser pescador de homens. E aí Pedro, desanimado pelo pecado, diz, sem Jesus mais, Jesus tinha sido assunto aos céus ali, né? Tinha morrido, aliás, e ainda estava ali durante aqueles dias. E aí Pedro diz, rapaz, eu vou voltar a pescar. Querendo voltar para as velhas obras, querendo voltar para as velhas práticas, desanimado por causa do pecado. Irmão, se você está aqui desanimado por causa do pecado, hoje você vai recobrar o seu ânimo e a sua energia. Amém? E aí o interessante disso tudo é porque lá na frente, né, Pedro tenta voltar a pescar e você vai ver que Jesus disse, manda chamar os meus discípulos e manda chamar também a Pedro. Quando chegam com essa notícia, a Bíblia diz que Pedro, irmão, se levanta e ele corre. Como se dissesse, tem jeito para mim, eu neguei o Senhor, mas mesmo assim tem jeito para o que eu fiz. A Bíblia diz, irmãos, que ele se levantou e ele correu para o encontro de Jesus. Então, o que você precisa, talvez, fazer em meio ao pecado é receber essa consciência do perdão, se levantar e correr. Né? Como a Bíblia diz lá em Efésios, levanta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Foi isso que Pedro fez, irmãos. Ele creu naquela palavra, se levantou e correu para o encontro do perdão dele. E aí você vai ver que Jesus encontra com aquele homem na praia, e ali naquela praia foi o mais perto que Jesus chegou de constranger Pedro. Foi a primeira vez que eles se encontraram depois da ressurreição, depois de Pedro ter negado. E você vai ver que na sua Bíblia não vai dizer Jesus recriminando Pedro e dizer, Pedro, que covardia foi aquela, cara, que você fez contra mim? Você me negou 3 vezes, você podia ter me ajudado. Jesus nunca lançou em rosto aquilo sobre Pedro, amém, irmão? Pelo contrário. O mais próximo que Jesus chegou de constranger aquele homem foi olhar para ele e dizer assim, ó, Pedro, tu me amas? E ele fez isso por 3 vezes. Ele disse, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus respondia para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro desanimado, irmão, querendo voltar a pescar, perdeu o propósito, perdeu o chamado. Jesus olha para ele e diz, cara, nada foi perdido. Você foi chamado para apacentar ovelhas e não para pescar peixes. Então, se você me ama, se levante desse lugar de autocomiseração e vá apacentar as minhas ovelhas. E ele fez isso por 3 vezes. Amém? Foi o mais próximo que Jesus chegou de constranger aquele homem. Então, eu digo para você, querido, se teve jeito para ele, tem jeito para mim e para você. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã. Eu queria chamar aqui o diaconato para se posicionar, nós vamos servir a ceia do Senhor. Departamento de música. Como eu disse, essa ceia, né, a ceia do Senhor, ela é um memorial do que Jesus fez, da obra de Jesus, da carne moída, do sangue derramado, e isso faz parte, queridos, de perdão, de misericórdia. Então não vamos participar da ceia com uma consciência de pecado. Ninguém vai ficar de fora da ceia por ter praticado o pecado. Hoje você recebe o seu perdão, você participa do pão e do suco de uva, e você vai sair daqui com a certeza de que Deus ama você intensamente, e de que entre você e Deus tudo vai bem. Amém?
de fato só tem um pré-requisito para alguém não participar da ceia, é não ter nascido de novo. Mas se você é cristão, se você recebeu Jesus, nasceu de novo, você pode participar da ceia. E, inclusive eu quero saber se tem alguém aqui, nessa manhã, que ainda não fez essa aliança com o Senhor. E hoje você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança com Ele. Você está aqui e você quer se aliançar com o Senhor através de uma confissão. Isso não é mudar de igreja, querido, não é mudar de religião, isso é mudar de vida. Amém? É abraçar esse perdão que Deus tem para a sua vida. Tem alguém que quer receber Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos salvos? Ou talvez você já recebeu Jesus, já veio, correndo essa carreira, mas por algum motivo você esfriou ao longo dela. E nessa manhã você quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão bem alto. Todos salvos? Glória a Deus. Então todos vão participar da ceia, amém? Nós vamos já orar pelos elementos, os diáconos vão distribuir. Eu quero pedir só para que esperemos uns pelos outros, porque ceia fala sobre comunhão, amém, queridos? Então nós vamos esperar, você vai receber e você vai esperar até o momento em que lhe vai ser dito para tomar a ceia, amém? E no momento em que você participar, irmãos, do pão, que aqui simboliza a carne de Jesus, o corpo de Jesus que foi moído, traspassado no nosso lugar, o sangue dele que está aqui simbolizado pelo suco de uva, você vai ser curado. Então, se você chegou aqui com alguma dor, com alguma enfermidade, no momento em que você participar da ceia, você vai crer que você será curado, essa dor vai te deixar, essa tristeza vai embora, esse peso vai ter que sair, amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos orar pelos alimentos, pelos elementos. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse pedacinho de pão que representa o seu corpo, a sua carne que foi moída e traspassada no nosso lugar, Pai. Nós te agradecemos por esse suco de uva que está simbolizando aqui, Pai, o sangue de Jesus derramado, o sangue que estabeleceu a nova aliança, o sangue que nos cura, o sangue que nos confere paz, alegria, prosperidade, comunhão com o Senhor, religação com o Senhor. Nós queremos te agradecer por esses elementos. É com alegria, Pai, que nós vamos participar dessa ceia em sua memória até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Os diáconos vão distribuir enquanto a gente canta uma música. Você vai receber e vamos esperar uns pelos outros. Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá. É água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz, és o santo de Deus, Jesus. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu é a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, tem toda a adoração. Tu
Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11. Todo mundo recebeu a ceia? Ficou alguém sem receber? Levanta a mão. Todos receberam, né? 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. Aqui o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, com essa consciência, querido, de que esse pedaço de pão representa o corpo de Jesus, que foi moído, traspassado no seu lugar, para te conferir cura, liberdade, participa agora do pão em nome de Jesus. Glória a Deus. No 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que te reconectou com o Senhor, pode participar. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, ceia é festa, ceia é celebração. E a Bíblia diz que depois de cear, Jesus e os seus discípulos cantaram cânticos de júbilo. Então a gente vai cantar uma canção e você pode celebrar ao Senhor em nome de Jesus. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? Estamos finalizando nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. A primeira delas é esse livreto, O Ministério de Jesus Cristo Hoje, de Kenneth Hagin. Um livro maravilhoso, pequeno, mas poderoso. Um outro livro maravilhoso é esse de Keith Butler, A Misericórdia Vem Antes da Graça. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a graça de Deus, esse livro é uma indicação e fundamental para você. E o livro que todo mundo já conhece, A Igreja Triunfante, né, de Kenneth Hagin. Esse aqui vai falar sobre o que nós somos hoje. Nós não somos uma igreja derrotada, nós somos uma igreja triunfante. E aqui você vai conhecer tudo aquilo e o porquê que nós somos essa igreja, amém? Então passe no nosso Verbo Shop, adquira essas literaturas, dentre outras, e seja abençoado em nome de Jesus, amém? Lembrando do nosso discipulado, a turma inicia no dia 9 de junho, na próxima segunda-feira, então você já pode passar no nosso balcão de informações, realizar a sua inscrição. Passe também no balcão de informações, faça a inscrição do seu adolescente para o Life Camp, já está no segundo lote. Na próxima semana vai encerrar o segundo lote, já vai entrar o terceiro, então aproveite, né, o desconto desse segundo lote, faça a inscrição do seu filho. E sábado nós teremos os visionários, então você também não pode ficar de fora dessa programação maravilhosa, amém? Cadê os nossos visitantes?
Nós preparamos uma sala para vocês, está ali só aguardando vocês. Vai ser 5 minutinhos, é rapidinho. A gente só quer demonstrar a nossa gratidão, a nossa honra por vocês, a nossa felicidade de vocês estarem aqui conosco. Vai ser algo simples, algo rápido, é só para a gente entregar um presente para você e conhecer vocês melhores, amém? Então ali atrás nossa equipe está acenando para vocês, vocês podem acompanhá-los. E você que também trouxe o visitante, pode ir junto com eles para eles não ficarem deslocados. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Amém, glória a Deus. Então é isso, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça, vão na paz, seja abençoado na parte dessa palavra, uma semana extraordinária, favores da parte